Fala amigos, eu sou o Note e pense comigo. Você é um domador de feras extremamente habilidoso, capaz de domar insetos e criaturas supremas, fazendo então parte do grupo de heróis para derrotar o Rei Demônio. Entretanto, foi expulso do seu bando por ser considerado um inútil. Pois é amigos, vamos nos aventurar no anime Beast Tamer. Domador de feras é uma classe capaz de se comunicar e firmar pactos com vários tipos de animais e assim usar as suas habilidades. Os domadores não possuem aptidão para combate, por isso, Rain trabalhou muito duro para apoiar o seu grupo durante a sua jornada, e assim, os seus companheiros colocaram a sua confiança no rapaz, ou pelo menos era nisso que ele pensava. Ao entrar em um quarto onde estavam seus companheiros, o grupo o encarava com uma expressão de desprezo. O menino que estava no meio do grupo se chama Arius, carregando consigo o título de herói. Ele diz a Rain que o jovem estava demitido. O domador fica sem acreditar no que acabou de ouvir, e diz que aquilo não passava de uma pegadinha, mas rapidamente é interrompido pelo herói, que bate na mesa com a sua mão e afirma que aquilo não era uma brincadeira. Ao olhar para o rosto dos outros membros, vê que cada um deles está com uma expressão de desgosto em seus rostos. Ele logo percebeu que aquele assunto era realmente sério, e incrédulo, o jovem pede por uma explicação, pois o mesmo queria saber a razão para eles terem tomado aquela decisão. A garota chamada Lynn se aproxima do protagonista e afirma que o único motivo é porque ele era um imprestável que não servia para nada, pois o garoto o atrapalhava tanto que sua mera existência já era um contratempo. Arius complementa dizendo que o domador não causa qualquer dano aos inimigos e sempre tem que ser salvo pelos outros membros. Isso deixou o jovem completamente imóvel enquanto ouvia os outros dizerem que um inútil como ele não merece estar sobre os mesmos holofotes que o grupo do herói. Assim, Rain descobre o que seus companheiros realmente pensam sobre ele, e quando tenta argumentar, o jovem novamente é interrompido por Arius, que diz para o domador não aumentar ainda mais a decepção que eles têm sobre ele. O maldito ainda diz para o garoto deixar o seu equipamento naquele lugar, pois eram itens que eles mesmos haviam encontrado. Rain não discute sobre isso e ao mesmo tempo retira a sua capa, a colocando sobre a mesa. Com isso, ele sai do local em completo silêncio, cortando completamente os laços que haviam entre si. Mais tarde em um vilarejo, o garoto encontra-se pensativo, e sentado em um banco, ele começa a lembrar das suas aventuras com o seu antigo grupo, onde sempre que tinham a oportunidade, lhe diziam que ele era fraco e imprestável por ser um domador de feras. O garoto pensava que os outros só agiam daquela maneira tão dura com ele porque tinham grandes expectativas das suas realizações futuras, mas desde o começo, nenhum deles o via como um verdadeiro companheiro. Sendo assim, ele decide deixar isso de lado e se preocupar com o que vai fazer a partir de agora, pois havia perdido tudo e estava sem nenhum objetivo, equipamento ou dinheiro. Enquanto estava perdido em seus pensamentos, 3 crianças aparecem e pedem para que ele faça o de sempre. Depois de insistirem bastante, o garoto se levanta e ao olhar para o céu, ele avista um falcão. Rain então ergue sua mão e um círculo mágico aparece na frente do animal que o atravessa. Assim, o pacto é formado. O domador lhe diz para cumprimentá-los e assim a criatura o faz. Rain o agradece pelo seu trabalho e o liberta do pacto. As crianças ficam meio tristes, mas o domador explica que aquela era uma habilidade temporária e por isso não duraria muito tempo. As crianças ficam sem entender nada, mas dizem a Rain que ele era realmente incrível e que quando crescerem querem ser domadores de feras igual ele. O jovem fica envergonhado e diz que na última vez as crianças haviam dito que queriam ser heróis. Porém, o garoto diz que os heróis sempre parecem estar irritados quando os plebeus se aproximavam deles, mas ficavam assanhados com ricos e nobres e diz que aquilo era nojento. Com essa reputação horrível, isso explicava a recepção que Rain recebia sempre que iria comprar suprimentos. As crianças dizem que Rain é diferente dos outros, pois sempre é bonzinho e brinca com eles. Acanhado, o domador fica sem saber como dizer para eles que tinha sido demitido há pouco tempo atrás. A molecada avisa que vão se tornar aventureiros para viajarem por toda parte e fazer várias fortunas. O jovem fica pensativo ao ouvir isso, pois se tornando aventureiro, ele poderia viver como uma ave migratória, indo para vários lugares e ganhar a vida com base em suas habilidades, aceitando os serviços da guilda. E como não precisava se preocupar em derrotar o Lorde Demônio, esse seria um trabalho perfeito para ele. Após tomar sua decisão, ele vai direto até a Guilda dos Aventureiros. Lá ele conhece a recepcionista Natalie, que começa a explicar sobre o teste para aventureiros. Mas antes de continuar, Rain pede para que ela explicasse um pouco sobre o que é ser um
aventureiro, pois não sabe muito sobre isso, já que o seu antigo grupo desprezava aquela profissão. Sendo assim, ele não conseguiu ter muito contato com eles. Natalie diz que Rain é uma pessoa bem séria, pois diferente dele, a maioria dos candidatos ignoram as partes básicas. Ela explica que os aventureiros, assim como os monstros, são classificados por ranks, sendo o rank F o mais baixo e o rank S o mais alto. A recepcionista também lhe explica sobre as pedras rúnicas deixadas pelos monstros assim que são derrotados e entrega um colete para o rapaz. Depois de tirar todas as suas dúvidas sobre os aventureiros, Natalie passa a falar sobre o teste de aprovação, mas antes de dar início à explicação, ela pergunta qual é a classe do garoto. Ele responde que é domador de feras. A menina se surpreende ao ouvir isso e pergunta se ele ficará bem sozinho. Ela avisa para ele não se esforçar demais, pois os aventureiros devem conhecer os seus limites e saber quais trabalhos são adequados para suas capacidades. A recepcionista começa a explicar que o teste para aventureiros existe para que pessoas não classificadas não entrem na guilda e falhem em diversos serviços. Caso isso acontecesse, acarretaria no declínio do prestígio da guilda e, com a queda de confiança, o governo não os deixaria em paz. Natalie começa a explicação sobre o teste, que consistia em matar 10 goblins e colher 20 ervas medicinais, pois os aventureiros assumem uma variedade de serviços, sejam eles caçar ou coletar alguma coisa. Então isso é o mínimo necessário para poder ser aceito na guilda. Depois de ouvir os detalhes, o futuro aventureiro vai até uma horta onde muitos goblins estavam se alimentando, e ao empunhar sua faca, Rain avança na direção das criaturas, acertando um golpe certeiro sem hesitação no primeiro, e sem perder tempo, ele se joga no que estava tentando correr e o apunhala pelas costas. O aventureiro percebe que mais deles estavam chegando e rapidamente derrota o que estava mais próximo, e quando ia ser atacado por trás, o garoto arremessa sua faca que acerta o coração do goblin, e com isso, ele elimina as 10 criaturas que precisava para ser aprovado no teste e liberta o esquilo do pacto que tinha usado para conseguir achar aqueles monstros. Agora, ele tem 10 pedras rúnicas de goblins, faltando apenas as ervas medicinais para passar no teste. Ao ouvir um grito que vinha do fundo da floresta, Rain corre rapidamente para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local, ele vê um tigre assassino que estava prestes a atacar uma garota. Essa criatura é um monstro rank D, que pode matar até aventureiros veteranos caso sejam descuidados. O domador avança para cima do tigre e o apunhala no pescoço com a sua faca, mas a lâmina se quebra e o garoto acaba sendo jogado para longe. Mas mesmo não conseguindo derrotar aquele monstro, Rain conseguiu chamar a sua atenção, criando assim uma oportunidade para a garota fugir. Porém, ao invés de correr, ela reúne todas as suas forças e dá um salto muito alto, e no momento da queda, desfere um ataque muito forte na criatura, a derrubando com um único golpe. O domador fica impressionado por ela ter derrubado o tigre assassino com apenas um golpe. Ele começa a refletir que naquele mundo existem seres de poder fora do padrão, conhecido como espécies supremas, sendo eles dragonoides, fadas e semideuses, mas uma era mais rara que todas elas, e essa espécie é chamada de espíritos e gatos. Porém, Rain não tinha tempo para ficar admirado, pois o tigre assassino estava desaparecendo e a garota não tinha mais forças para se mover. E quando ela estava caindo, o garoto a segura, impedindo de que ela caia e se machuque. E quando pergunta como a menina está, descobre que ela apenas está com fome, deixando o aventureiro incrédulo com a situação. Enquanto se empanturra com barras de comida, Rain a observava, enquanto pensava se ela era mesmo uma espécie suprema, pois se é contado que os espíritos de gatos estão em extinção e como não podem usar magias, eles acabaram evoluindo para ter habilidades atléticas muito poderosas que os deixam no topo das espécies supremas, e levando em conta o estrago no solo, não restavam dúvidas sobre sua espécie. Ao terminar de comer, ela o agradece pelo alimento, pois se não fosse por isso, ela iria acabar morrendo, pois a mesma já podia ver os seus avós no céu acenando para ela, e isso seria mais um passo para a extinção. Então, ela finalmente se apresenta. Seu nome é Kanade e ela é um espírito de gato. Rain também se apresenta e pergunta o que ela estava fazendo naquele lugar, já que não era normal a sua espécie estar em uma floresta comum como aquela. Ela responde que está viajando, pois como não são muitos, eles vivem tranquilamente nas profundezas das montanhas, e como a vida estava muito entediante, ela decidiu partir para uma viagem, e acabou sendo salva por Rain, como se esse encontro já estivesse escrito nas linhas do destino. Depois de contar a sua história, ela pede com os olhos cheios de curiosidade para saber mais sobre o protagonista. Enquanto caminhavam, Rain contava que estava no grupo dos grandes heróis, porém, só tinha permanecido nele por 6 meses. Durante a explicação de como foi expulso do bando, o jovem falava mentalmente que apenas pensar naquele assunto tinha sido muito deprimente, por isso não tinha comentado com ninguém, mas contou para a garota com uma extrema facilidade. Ao ouvir toda a história, Kanade fica muito brava e diz que o herói deveria ter vergonha de suas atitudes,
e não acredita que ele expulsou alguém tão legal e gentil como Rain. Ao ouvir isso, o menino fica contente por ver que ela se importava tanto com esse assunto, mas com um sorriso no rosto, ele avisa que aquele assunto não tinha mais importância, pois o grupo estava certo ao dizer que ele era um fardo, e segundo ele, caso ficasse naquele grupo, nada de bom iria acontecer. A garota entende, já que ele não ficaria bravo com isso, ela também não ficaria, mas Kanade queria corrigir uma coisa que o garoto havia falado, pois Rain não era um inútil como seu antigo grupo tinha lhe dito, e na verdade ele era super forte, porém ele diz que é um simples domador de feras. A menina fala que o aventureiro tinha um dom incrível para tal, e tem certeza que ele poderia a domar, pois no momento que viu o garoto, ela sentiu uma sensação de eletricidade percorrendo seu corpo, sentindo assim que ele seria capaz. Kanade afirma que são poucas as pessoas no mundo que podem domar os espíritos de gatos, fazendo de Rain uma pessoa simplesmente incrível. Já que domar uma espécie suprema era algo bastante raro, o protagonista nunca tinha pensado nessa possibilidade antes. Enquanto estava pensativo sobre o que tinha acabado de ouvir, Kanade pergunta se ele não queria tentar lhe domar. Ao ouvir a sugestão, Rain começa a pensar que se conseguisse fazer isso como uma espécie suprema, seria uma ajuda inimaginavelmente grande. Assim, poderia evitar que outra tragédia acontecesse. Porém, quando olha para o rosto da menina, decide que nada disso importa, e na verdade, o que queria realmente era conhecer melhor a garota. Sendo assim, ele aceita a sugestão de Kanade. Rain retira a luva de sua mão esquerda e despeja um pouco de sangue para criar o círculo mágico do pacto. Ele estende seu braço em direção à garota e um círculo mágico surge debaixo de seus pés, dando início ao ritual para a formagem do novo vínculo. Após o garoto terminar de recitar o encantamento, Kanade entoa o seu nome em voz alta, e assim o pacto é concluído com sucesso, e o padrão em sua mão era o símbolo que os uniam e a prova que o pacto tinha acabado de ser finalizado, e simbolizam os seus novos laços com um bom e velho aperto de mãos. Sendo assim, o domador de feras, que tinha acabado de ser expulso do grupo dos grandes heróis sem nenhum companheiro ou objetivo em mente, agora estava com uma das espécies supremas para lhe acompanhar em suas aventuras. Após isso, eles vão até um campo para terminar o teste de aventureiros do garoto. Lá, ele faz um pacto temporário com um coelho. Isso deixa Kanade espantada, e quando ia perguntar algo para Rain, o garoto logo a impede e diz que em seguida o animal juntaria seus amigos. Quando se juntam, o aspirante aventureiro faz um pacto temporário com todos eles e lhes diz para que eles tragam as ervas medicinais, porém deveriam ter cuidado para não confundi-las com comida e acabar as comendo. Depois de explicar para a menina como ele faz para coletar as plantas, a mesma estava completamente espantada com o que acabou de acontecer, pois o garoto não só havia domado várias criaturas de uma vez, como também lhes deu comandos complexos, já que mesmo em pactos temporários, a maioria dos domadores de feras só consegue lidar com uma criatura de cada vez, e por isso não deveria ser possível domar nenhuma outra criatura. Rain se surpreende com o conhecimento da garota. Entretanto, na sua vila todos são capazes de fazer esse tipo de coisa, sendo isso algo normal para um domador de feras. Kanade diz que aquilo não era nada normal e o questiona por ele falar que ela era fora do padrão. De volta na guilda dos aventureiros, a balconista confirma as 10 peças de pedras rúnicas de goblins e 20 maços de ervas medicinais, parabenizando o garoto e lhe dando boas-vindas à guilda dos aventureiros. E como de costume, começará no rank F, recebendo seu cartão de aventureiro, que servirá como sua identificação a partir de agora. E também recebe uma recompensa de 50 moedas de cobre por ter completado a sua missão. A garota fala que não é muito, mas com a medida que ele for subindo no rank, começará a receber recompensas maiores, e considerando a velocidade que havia completado o teste, não demoraria muito até que fosse promovido. Após ouvir isso, o garoto percebe que se for trabalhar para aumentar seu rank, ele precisará de um lugar para se hospedar. Então, Rain vai até Kanade, que fica muito feliz depois de saber que o menino finalmente se tornou um aventureiro. Quando estavam prestes a irem aceitar alguns serviços, um baderneiro da guilda aparece, pois estava interessado na garota espírito de gato, e perguntava o que ela estava fazendo em um lugar como aquele. Porém, a garota recusa dar moral a esse tipo de sujeito, mas o homem é insistente e a convida para beberem juntos, pois segundo ele, isso seria melhor do que ficar com um pirralho sem graça. Ao ouvir aquele insulto, ela fica extremamente furiosa e lhe dá o aviso para que não zombasse de seu mestre, pois Rain era um homem extremamente forte que havia lhe domado. O aventureiro começa a cair em risadas, já que aquilo não passava de besteiras, dado o fato que espíritos de gato são uma espécie suprema. Sendo assim, não tinha como um garoto simplesmente domar um. Mas Kanade segue defendendo seu mestre, dizendo que o mesmo era muito incrível e habilidoso, e com certeza era mais forte que o baderneiro. Nesse caso, o aventureiro desafia o domador para uma disputa de braço de ferro, para descobrir quem é o mais forte, e o vencedor do desafio ficaria com a garota. Rain não queria participar, mas se evitasse o duelo, provavelmente o arruaçaria
arruaceiro voltasse a ir atrás de sua amiga no futuro. Então ele decide aceitar o desafio. Quando o embate tem seu início, o domador coloca toda a sua força em seu braço e em questão de instantes derruba o braço do oponente, chegando a quebrar a mesa, assim vencendo a disputa e provando a sua força. Após ouvir todo aquele barulho, a recepcionista chega no local para ver do que se tratava todo aquele alvoroço. Ao ver que se tratava do encrenqueiro, ela pede desculpas para o protagonista e diz que a guilda já está ciente das travessuras daquele homem e já estava pensando em suspender a sua licença de aventureiro. O arruaceiro estava gemendo de dor no chão e acabou segurando a saia da recepcionista. Ela se enfurece e o nocauteia jogando a mesa em cima do sujeito. Com uma expressão muito assustadora, a recepcionista diz que ficou muito surpresa com o fato de Rain ter feito um pacto com uma espécie suprema durante o seu teste de avaliação, deixando ambos assustados. Depois de deixar sua sinceridade escapar, Natalie se despede e leva o arruaceiro embora. Enquanto isso, o domador estava se perguntando o que tinha acabado de acontecer para ficar tão forte de repente. Kanade então responde dizendo que ele tinha feito um pacto com uma espécie poderosa, e isso acabou resultando na amplificação de sua própria força como mestre, significando que agora Rain é tão forte quanto um espírito de gato, pois, já que em sua vila nenhum domador foi capaz de domar uma espécie suprema, o garoto não tinha noção que algo de tal nível era possível. Kanade agradece seu mestre por ter lhe protegido daquela maneira e diz que isso a deixou muito contente. Sendo assim, ela estava muito animada para começar os serviços, mas fica desapontada por ter que coletar ervas medicinais novamente. Chateada, Kanade então começa a fazer birra, pois segundo ela, um aventureiro deveria estar atrás de uma espada lendária ou salvando uma princesa raptada. Entretanto, o rapaz avisa que, como um rank F, ele só poderia pegar trabalhos básicos, então deviam lidar com esse tipo de trabalho até conseguirem mais experiência. Então Kanade decide trabalhar duro e coletar todas as ervas que encontrar, mas sem que percebesse, Rain já havia coletado todas as plantas necessárias graças ao pacto temporário que havia feito com os coelhos da região. A menina fica chocada com isso, pois como familiar de Rain, ela deseja ajudá-lo. Quando estavam prestes a irem relatar a sua coleta bem sucedida para a guilda, Kanade ouve gritos vindo de um lugar não muito distante da sua localização atual, então decide ir averiguar a situação. Ao chegarem no local, descobre que um grupo de bandidos chamado Presas de Ébano estavam ameaçando roubar a mercadoria de um velho. A reputação deles era ouvida por todas as partes, junto com suas ações desprezíveis. Depois de ver a situação daquele viajante, Rain decide que quer salvá-lo. O seu plano era entrar no meio dos bandidos enquanto Kanade protegia o senhorzinho. Então, ambos avançam em alta velocidade e nocauteiam os dois primeiros, e enquanto Rain cuidava dos bandidos com extrema facilidade, Kanade verificava se o senhorzinho estava bem e levava ele para um lugar seguro. Enquanto o garoto espancava os ladrões, Kanade refletia. Ela estava preocupada, pois mesmo Rain sendo um domador de feras incrivelmente habilidoso, o mesmo poderia ter problemas para se adaptar à sua nova força, e quem sabe, se embriagar com o poder, o que poderia levá-lo à autodestruição. Por causa desse pensamento, ela preferiria estar na linha de frente, mas ao olhar a performance de combate de seu mestre, percebe que aquela era uma preocupação desnecessária, e começa a sentir um sentimento desconhecido pelo garoto. Rain termina de lidar com os bandidos, e quando olha para o rosto de sua companheira, que estava vermelho como um tomate, questiona se a garota está bem. Ela então responde que sim, e que estava impressionada com o desempenho em combate do garoto. O domador avisa que para evitar machucar os animais que estão tentando domar, eles não usam armas, por isso, aprender artes marciais. O velhote agradece por terem salvado a sua vida daquele grande perigo. O aventureiro questiona o mercador por ele estar viajando sozinho e sem guardas, pois levando em conta sua profissão, tal ato era descuidado demais. O senhorzinho responde que, na verdade, tinha contratado alguns, mas no momento que perceberam que estavam em desvantagem, fugiram no mesmo momento. Deixando isso de lado, o senhor diz que estava preocupado com as represálias dos Presas de Ébano quando descobrirem que os seus homens foram derrotados. Vendo que esse grupo de bandidos são realmente perigosos, Rain então decide capturar todos os criminosos, pois se são tão violentos e vingativos quanto parecem, aquele mercador e outras pessoas poderiam acabar em perigo futuramente. Sendo assim, não poderia ignorar aquela situação. No esconderijo dos malfeitores, Kanade estava chorando, pois como familiar, queria ter sido útil e encontrado o esconderijo, mas outro animal havia deixado para trás novamente. Em seguida, a mesma pergunta qual era o plano para lidar com aquelas pessoas. A tática envolvia um pacto temporário com uma espécie de abelhas chamadas Arbis. Elas têm uma picada paralisante que deixará qualquer um imóvel por 12 horas. A garota se impressiona e pergunta como ele conseguia domar abelhas, já que elas são da espécie de insetos. Rain então explica que existe uma subclasse de
domador, chamada Domador de Insetos, e que treinou isso na sua terra natal, mesmo não a dominando completamente. Kanade se surpreende por ele ter habilidades de duas classes e insinua que as surpresas nunca acabam quando o assunto é o rapaz. Rain então diz que o plano é mandar as abelhas até os bandidos, enquanto Kanade corre até a cidade para pedir reforços, como membros da Guilda dos Aventureiros e a Ordem de Cavaleiros, que é a organização mantida pelo governo encarregada de proteger todo o país. A garota fica preocupada por seu mestre ficar com a parte mais perigosa da operação, mas parte rapidamente para pedir ajuda. Logo após isso, as abelhas aparecem e o garoto faz um pacto temporário com cada um dos insetos. Enquanto isso, no antigo grupo de heróis que Rain fazia parte, descobrimos que na verdade foram eles que aceitaram o trabalho de escoltar o mercador por dentro da floresta, mas no momento que o grupo de bandidos apareceu, eles fugiram rapidamente, abandonando o velhote. Depois de recuperar o fôlego, a bruxa desconta toda a sua raiva no domador de feras que tinha aceitado esse trabalho temporariamente. A garota questiona o porquê dele não ter ganhado tempo para que ela lançasse seus feitiços. O rapaz então responde que por ser um domador de feras, não sabia lidar com combates. Lynne fica virada e diz que mesmo alguém tão inútil como Rain conseguia lutar na linha de frente. Mina segue questionando por que o domador foi tão relaxado enquanto explorava a área, pois um único esquilo não seria o suficiente para vigiar toda a região, e no mínimo deveria domar 10 ou 20 deles para conseguir cobrir toda a área. O garoto fica espantado, pois tal coisa era impossível. O jovem diz que fundamentalmente o domador de feras só consegue domar uma fera por vez. Caso tentasse domar mais de uma ao mesmo tempo, acabaria queimando todo o seu sistema nervoso. As duas ficam surpresas com aquela informação, pois Rain domava dezenas de animais ao mesmo tempo com extrema facilidade. A bruxa chega à conclusão que o garoto estava mentindo e decidem forçá-lo a assumir toda a responsabilidade por ter aceitado o trabalho. Dessa forma, a reputação do grupo do herói não seria afetada por terem falhado em um serviço. O menino aceita e sai correndo totalmente apavorado. Na entrada do esconderijo, Rain paralisava os bandidos usando a picada paralisante das abelhas. Após seu plano ter sido um sucesso, ele encerra o pacto temporário com os insetos e Kanade finalmente volta com os reforços. O protagonista agradece sua parceira por ela ter trazido ajuda tão rapidamente, enquanto os aventureiros estão impressionados por ele ter conseguido lidar com a presa de ébano sozinho, e o mesmo pergunta se só eles vieram. Os homens respondem que os cavaleiros da ordem não viriam, pois disseram que não tinham tempo para lidar com meros ladrões. Após isso, a caverna inteira começa a tremer. Ao olharem assustados para um tipo de cela, vários reis largatos que foram criados pelos bandidos aparecem, mas por estarem descontrolados, começam a atacar todos à sua volta. Rain rapidamente desfere um soco no peito da criatura. Aproveitando a situação, Kanade dá um grande salto e, usando a parede para se impulsionar, ela golpeia a criatura com um chute muito forte em seu rosto. Enquanto isso, o domador diz para os aventureiros pegarem os bandidos e saírem da caverna, e diz para que não se preocupem, pois eles ficarão bem. Os aventureiros então se retiram do local. Quando estava prestes a ser atacado pelos reis lagartos, Rain e Kanade rapidamente golpeiam juntos e um grande combate se inicia. No lado de fora, os aventureiros estavam bastante preocupados com os jovens, afinal, já fazia um bom tempo desde que eles tinham saído da caverna. Entretanto, os dois logo saem do local, deixando todos que estavam ali extremamente felizes por eles terem conseguido voltar em segurança. Pela primeira vez, Rain, a pessoa que havia sido expulso do grupo do grande herói por ser um inútil, estava sendo reconhecido por suas conquistas e habilidades. Então, com uma expressão feliz em seu rosto, o domador agradece Kanade, dizendo que com ela ao seu lado, poderia fazer qualquer coisa. Nessa noite no quarto de uma pousada, Kanade estava maravilhada com as camas do local, afinal não dormia em uma há muito tempo por causa de sua jornada. Rain, por outro lado, estava em choque, pois não sabia como as coisas acabaram daquela maneira, e para sua surpresa, a dona da hospedaria surge, lhe desejando boa sorte. Em uma breve recapitulação, é dito que o transporte dos presas de ébano durou até o anoitecer. Na guilda de aventureiros, o garoto acabou ganhando uma promoção especial por causa de sua nova conquista, subindo de rank F para rank E. Além disso, também ganhou uma recompensa generosa e usaram esse dinheiro para comprar alguns equipamentos e fazer uma boa refeição. Mas ao chegarem na hospedaria, a recepcionista avisa que só tem um quarto disponível no momento, e quando Rain está prestes a dizer que vai para outro estabelecimento, ela os leva para o quarto à força. De volta ao presente, o domador avisa que irá acampar naquela noite, pois não conseguiria dormir no mesmo quarto que uma garota. Kanade então diz que não se importa, e além disso, eles já tinham pago para usar aquele quarto por uma semana. O garoto, por sua vez, diz que havia coisas maiores em jogo. Ela segue dizendo que sente um pouco de vergonha em dividir o mesmo quarto que seu mestre, mas garante que ficará tudo bem, pois sabia que o menino não é o tipo de pessoa que faria algo suspeito. Após ver a ingenuidade da garota, Rain lhe dá um sermão, afirmando que não se pode confiar nas pessoas tão facilmente
facilmente, pois ambos acabaram de se conhecer e não sabem de nada sobre a vida um do outro. Portanto, não podem chamar isso de confiança. Quando o domador está se retirando do quarto, Kanade diz que não confia em qualquer um, mas confia muito no garoto. Portanto, mesmo que tenham acabado de se conhecer, eles são companheiros e, sendo assim, não podia deixar o seu camarada dormir do lado de fora. O rapaz fica surpreso ao ouvir aquilo e decide que não vai mais dormir no relento e que irá passar a noite no quarto junto com sua amiga. Mais tarde naquela noite, Kanade observava Rain enquanto dormia e refletia que o mesmo realmente era uma boa pessoa. Já que espíritos de gato são raros mesmo entre as espécies supremas, muitos humanos se aproximavam dela esperando ganhar algo em troca ou para tentar capturá-la. Mas foi diferente quando conheceu Rain, que a tratou como uma garota normal e a salvou por pura boa vontade, e isso a deixou extremamente feliz. Ela segue pensando que seu mestre ainda deve estar se sentindo chateado por ter sido expulso do seu antigo grupo, e mesmo que ele aja como se não se importasse, aquilo com certeza ainda o incomodava. Por isso, gostaria de curar essa ferida em seu coração para vê-lo com um verdadeiro sorriso em seu rosto. Então uma semana se passa desde que nossos heróis se conheceram e sem nenhum problema cumpriram os trabalhos da guilda e aproveitaram suas vidas de aventureiros de forma tranquila. Na guilda de aventureiros, Natalie informa o protagonista sobre o cão de guarda da ponte Stride, um arruaceiro que está comprando briga com qualquer um que tente atravessar a ponte. Mas felizmente ninguém acabou morrendo, já que sempre vai embora assim que considera a luta como vencida, porém está impedindo as pessoas de cruzarem aquele caminho. Então ela sugere ao aventureiro que aceite esse trabalho, pois essa era uma missão que estava liberada para todos os ranks e por isso podia aceitar o serviço sem nenhum problema. E diz que a recompensa para quem for o primeiro a derrotar o arruaceiro será de 5 moedas de ouro. Ao ouvir isso, Rain aceita sem pensar duas vezes. Na gigantesca ponte Stride, Kanade estava maravilhada com a vista e ao mesmo tempo pergunta para seu mestre que tipo de pessoa deve ser esse cão de guarda. O garoto reflete que, como normalmente não há vítimas, deveria ter testemunhas sobre a identidade do culpado, mas as pessoas que foram derrotadas se recusaram a falar e não revelaram nenhuma informação. Por isso devem se manter em alerta, já que se trata de um inimigo desconhecido. Kanade então chama a atenção do aventureiro e quando olham para o céu, ficam espantados ao observarem um lendário dragão com escamas vermelhas. Após isso, um forte tornado de ar cai sobre a ponte bem na frente dos nossos heróis e de dentro dele surge uma bela garota com cabelos vermelhos que os desafia para uma luta. Rain fica chocado em saber que o dragão era uma garota e pergunta para a menina se ela era a pessoa que estava causando problemas na ponte. Ela então se apresenta como sendo uma das espécies supremas, a Dragonoide Tanya, e estava usando aquela ponte para treinar. Por ver que Rain estava confuso, Kanade explica que, de acordo com a lei dos Dragonoides, quando um de sua espécie completa 15 anos, devem partir em uma jornada com o objetivo de se tornarem dragões fortes. Tanya então segue dizendo que estava procurando por adversários fortes e que um espírito de gato e um aventureiro de primeira classe seriam os oponentes perfeitos para aprimorar a sua força. Portanto, ela mais uma vez os desafia para um combate e afirma que não sairá da ponte até que aceitem um duelo de 2 contra 1. Após essa afirmação, eles não veem escolha a não ser lutar. Porém, o domador se sente aflito sobre ter que enfrentar uma espécie suprema, mas ao receber o incentivo de sua companheira, ele decide aceitar o desafio. O combate tem seu início, Tanya avança na direção de Rain e desfere um forte golpe com sua mão direita. O garoto consegue defender com bastante dificuldade. A Dragonoide diz que com apenas esse golpe derrotou metade dos com quem tinha lutado até agora e com isso o garoto é jogado para trás. Tanya então fala que ele conseguiu passar no primeiro teste. Após dizer isso, ela respira fundo e desfere um poderoso sopro de fogo, mas os aventureiros conseguem desviar. Porém, a ponta da cauda de Kanade acabou queimando, deixando a garota furiosa. Ela então avança na direção da Dragonoide e a golpeia com um chute inesperado. Nesse momento ela abre um sorriso em seu rosto e revida com um soco. Enquanto isso, Rain estava impressionado com a troca de golpes insana entre duas espécies supremas, mas deixando isso de lado, ele avança pelas costas de sua oponente para derrotá-la com um ataque pinça. Porém, Tanya com sua agilidade absurda defende ambos os golpes, usando apenas as suas mãos, e os segurando começa a girá-los, ganhando impulso para atirá-los no ar. Nesse momento, a Dragonoide começa a carregar sua magia e desfere um gigantesco e poderoso sopro de fogo. Com o baixar da poeira, eles aparecem sem nenhum arranhão. Nesse momento, nos é mostrado que para conseguirem desviar do ataque, eles juntaram seus pés como apoio para conseguirem impulso para escapar. Rain então reflete que talvez tenha sido arrogância pensar que poderia ganhar de um Dragonoide em uma luta corpo a corpo. Por isso, decide lutar como um domador de feras deve lutar. Ele então pede para que Kanade lhe consiga 3 minutos, pois depois que conseguisse esse tempo, ele conseguiria resolver o resto sozinho. A garota concorda e ele se retira do
local, e a Espírito de Gato decide que vai levar a luta a sério, desferindo um soco que cria uma cortina de poeira com o impacto. Tanya consegue desviar facilmente, entretanto Kanade sai rapidamente da poeira, correndo na direção de seu oponente e começa a lhe dar inúmeros socos com uma velocidade surreal. Enquanto isso, em cima de uma torre, Rain estava se concentrando e aguçando seus sentidos, pois quando foi lançado no ar, conseguiu sentir uma leve presença. Ao encontrá-la, o caçador ergue seu braço e um círculo mágico aparece na frente da criatura, que acaba o atravessando. E após isso, é ordenado a ir chamar seus amigos até o local. De volta à batalha na ponte, o garoto surge e diz para sua companheira que agora ele assumirá o combate. Tanya então pergunta se o aventureiro será o seu próximo oponente. O mesmo responde que não, e nesse momento, vários pássaros surgem de suas costas e avançam na direção da garota e começam a lhe dar várias bicadas em todo o corpo. Ela facilmente os espanta e diz que algo tão insignificante não afetaria um dragonoide. O rapaz se aproxima e nesse momento a visão de Tanya começa a ficar turva e ela cai de joelhos, se perguntando o que estava acontecendo. Rain então avisa que aquela ave é um pássaro pito e que sua plumagem chamativa é sinal de que são venenosos, e até mesmo um dragonoide ficaria imóvel por um tempo caso recebesse uma certa quantidade de doses. Já que não conseguia se mover, Tanya então entrega a vitória para o domador. Rain se aproxima dela e pede para que a mesma os acompanhe. A garota então questiona se ele queria a vender para os outros humanos. Então, com um sorriso no rosto, ele responde que só queria conversar e pedir para que ela não bloqueie mais a passagem de uma ponte tão importante. Nesse momento, Kanade começa a cutucá-la para que ela pare de causar problemas a seu mestre e aceite logo a sugestão. Na guilda de aventureiros, Rain informa Natalie que venceu o arruaceiro e junto com isso conseguiu uma garantia de que ele não faria isso novamente. A recepcionista fica contente e diz que lhe dará uma recompensa assim que a guilda confirmar o caso. E em seguida, questiona quem era aquela garota com cauda e chifres de dragão, e quando está chegando a uma conclusão, Rain a interrompe dizendo que conheceram essa garota no caminho e que sua aparência não passava de uma fantasia. Mas como tem muito orgulho de sua raça, ela tenta se apresentar. Entretanto, o garoto rapidamente põe a mão na boca da menina e sai do local. Enquanto caminhavam, Rain estava dizendo a Tanya para que não deixe as pessoas saberem que ela é o cão de guarda da Ponte Stride. Se descobrirem, a cidade se tornará um caos. Mas enquanto ele explicava, a garota já estava procurando um novo oponente e mostrando para os outros as suas partes de dragão. Então, para evitar de a Dragonoide chamar a atenção, Rain e Kanade levam ela para um lugar afastado da cidade. Na floresta, o protagonista diz para que Tanya vá para o mais longe desse local, pois felizmente a notícia do cão de guarda não se espalhou muito. Com isso, ele pergunta se ela não havia feito seus oponentes prometerem que não falariam nada sobre ela. A garota afirma que não, mas que todos estavam frustrados por terem perdido para uma garota bonita. Ela pergunta se não precisará ser presa pelo que fez. O domador afirma que não, e tudo que precisava fazer era continuar o seu treinamento em um lugar que não cause problemas para as pessoas, pois de acordo com as regras dos dragonoides, eles devem continuar a sua busca por poder. Por esse motivo, Tanya decide se juntar ao grupo deles, dizendo que isso seria um bom treinamento, e também porque tinha gostado do domador, já que ele tinha a deixado longe de problemas. Nesse momento, Kanade sente uma ponta de ciúmes, mas os dois acabam aceitando a oferta. A Dragonoide então sugere para o garoto que façam um pacto, assim como ele fez com Kanade. Então Rain novamente retira a luva de sua mão esquerda e despeja um pouco de sangue para criar o círculo mágico do pacto. Ele aponta seu braço na direção da garota e após recitar o encantamento para que forme um novo vínculo, Tanya recita o seu nome e o pacto é concluído com sucesso, e a prova disso era o símbolo na sua mão direita. E enquanto a garota dragão se sentia mais próxima do domador, Rain refletia que tinha gastado a sorte de uma vida inteira. Tanya se aproxima e diz que não havia com o que se preocupar e a partir de hoje está contando com seu novo mestre. Mais tarde, somos levados até o grupinho do herói, que estava reclamando que não estavam conseguindo lutar contra os monstros enquanto exploram e carregam os suprimentos. O maldito do herói tem a ideia de trazer Rain de volta ao grupo e depois que conseguirem passar pela floresta, eles irão o expulsar novamente. Enquanto isso, na hospedaria, Tanya e Kanade estavam discutindo para ver quem dormiria naquela cama para poder adormecer enquanto olha o rosto do garoto. Na manhã seguinte, eles começam seu primeiro trabalho como um trio, que era de exterminar slimes. Como são monstros de rank F, eles podem ser derrotados por qualquer um, e por isso a maioria dos aventureiros os ignora.
ignora. Entretanto, como consequência dessa despreocupação, eles acabaram se reproduzindo em grande escala, por isso é comum vê-los destruindo os campos dos agricultores. Kanade fala que não gosta de lutar contra slimes, pois mesmo que os derrote facilmente, acaba ficando toda pegajosa após acertar um golpe. Tanya então diz que esse é o resultado quando se usa ataques físicos em slimes, mas avisa que a garota não precisa se preocupar, já que ela pode eliminá-los usando suas magias de fogo. No meio da floresta, eles procuravam por slimes, mas não conseguiam encontrar nenhum. Ray então decide que vai procurar pelo céu. Ao observar um passarinho amigável, o garoto decide que vai usar uma das suas habilidades de domador de feras, chamada assimilação. Ao erguer sua mão em direção à ave, um círculo mágico aparece e o domador começa a olhar fixamente para o pássaro. Em instantes, seus olhos perdem um brilho e o garoto cai nos braços de Tanya, deixando as garotas desesperadas. Ray então avisa que está no corpo do animal, o que deixa as garotas ainda mais espantadas. O garoto explica que transferiu uma parte da sua alma para o pássaro e colocou sua consciência nele, para que assim possa usar o corpo da criatura com liberdade. E para conseguir se comunicar, está usando magia para enviar ondas de pensamentos, deixando suas companheiras abismadas com suas habilidades fora do comum, e parte para procurar os slimes. Ao encontrarem as criaturas, eles se impressionam com a quantidade. Kanade então pega uma rocha do chão para esmagá-los, mas nesse momento ela é interrompida por Tanya, que pergunta ao seu mestre se o mesmo conseguia usar magias. Ray então diz que consegue usar apenas as básicas, como cura e bola de fogo, e isso foi tudo que conseguiu aprender quando era criança. A Dragonoid então diz para ele atacar os slimes com sua bola de fogo. O garoto aceita, mas avisa que não consegue lançar magias fortes. O aventureiro concentra mana na palma de sua mão e em seguida cria a forma da magia e por fim libera tudo de uma vez, entoando o nome do feitiço, que inesperadamente causa uma grande explosão, eliminando todos os slimes do local, deixando Ray e Kanade surpresos. Tanya então explica que da mesma forma que o pacto com Kanade tinha lhe dado habilidades físicas de um espírito de gato, o seu pacto com ela tinha lhe dado as habilidades mágicas de um Dragonoid, e como o poder mágico deles é o segundo maior dentre as espécies supremas, Ray agora, além de ter uma força sobre-humana, também passou a possuir uma tremenda quantidade de poder mágico. Na frente da guilda de aventureiros, Kanade e Tanya estão esperando Ray do lado de fora, e nesse momento uma garotinha aparece e pergunta o que elas estão fazendo. Elas dizem que terminaram seu trabalho de eliminar slimes e então vieram fazer o relatório. Ray sai da guilda carregando consigo uma bela recompensa e por isso vão até a cidade fazer algumas compras. Na noite daquele dia, o trio estava jantando em uma taverna e enquanto as meninas devoravam vários pratos de comida, o garoto se perguntava se as espécies supremas também têm estômagos supremos. Após terminarem a refeição, Tanya pergunta para seu mestre onde ele aprendeu a domar feras. O rapaz diz que não é uma história muito interessante, mas já que elas estavam muito curiosas, ele decide contar sobre seu passado. Ray então diz que nasceu em uma vila cheia de domadores de feras, incluindo seus pais. Por isso aprendeu a domar feras desde bem novo. Era uma vila pequena que nem sequer tinha um nome, mas foi um bom lugar. As garotas questionam sobre ele ter dito que foi um bom lugar. O garoto então responde que sua terra natal não existe mais. O clima fica meio tenso e as garotas pedem desculpa, pois não sabiam que seria uma história tão séria. Mas não perguntaram por pura curiosidade, mas também porque queriam saber mais sobre o garoto. Em pensamento, ele reflete que sabe como é o sentimento de querer saber mais sobre seus amigos, por isso pede para que elas ouçam sobre o seu passado. Quando tinha 12 anos, os seus pais estavam ocupados e por isso não puderam acompanhar no seu treinamento de domar feras naquele dia. O garoto praticou até o sol se pôr e foi quando o céu escureceu que percebeu que apesar de ser noite, o céu estava vermelho. Ao pensar que havia algo de errado, ele voltou correndo até sua vila, mas quando chegou, tudo já havia sido consumido pelas chamas causadas pelos monstros e ele foi o único sobrevivente. Os aventureiros que foram até o local ajudaram o garoto e o levaram para uma pousada de um dos seus amigos. Então Ray começou a trabalhar para ganhar o seu sustento e por muitos anos se esforçou para conseguir sobreviver. Até que 6 meses atrás conheceu o grande herói Arius e companhia. Como estavam procurando por mais membros, ele convidou o protagonista para se juntar ao grupo, que acabou aceitando sem pensar, pois achava que fazer parte do grupo do grande herói o permitiria fazer a diferença e evitar que outra tragédia igual ao do seu passado se repetisse. Mas a realidade tende a ser decepcionante, já que Arius só estava procurando alguém para ser usado. Ray então pede desculpas por ser uma história tão sombria, enquanto chama a si próprio de patético. Nesse momento, Kanade segura suas mãos e diz que sempre esteve se perguntando o porquê de Ray sempre correr de cabeça para o perigo, seja na luta contra os bandidos, contra os reis lagartos e até mesmo quando a salvou do tigre assassino.
de onde ele tirava tanta coragem para se expor tanto ao perigo para ajudar os outros. E agora, finalmente sabe a resposta. Enquanto aperta as mãos do jovem, ela diz que o motivo para ele fazer isso é porque quer muito ajudar as pessoas e luta por não querer que ninguém experimente a mesma tristeza que ele sentiu no passado. Portanto, não tinha como alguém com um desejo tão nobre ser patético. Tanya também segura sua mão e diz que o garoto é bonzinho demais e se sacrifica bastante, mas não enxergava isso como algo ruim, completando dizendo que está orgulhosa por tê-lo como seu mestre. E com lágrimas em seus olhos, Rain sente que foi reconhecido pela primeira vez. Mas esse momento emocionante logo é cortado por Tanya, que fica furiosa com o grupo do herói, os chamando de idiotas por terem expulsado alguém que trabalhou tão duro para lhes dar apoio. Kanade entra na onda e diz que eles devem estar passando por vários apuros agora que estão sem o Rain. O domador agradece por elas estarem bravas por ele. Ao ouvir isso, Tanya fica envergonhada e nega o que ele disse, e Kanade segue dizendo que a Dragonoid era bem gentil. Com isso, a noite se encerra em risadas. No dia seguinte, eles aceitaram o trabalho de eliminar orcs. Eles são monstros de rank E e não são muito mais fortes que os goblins, porém são mais inteligentes e lutam usando armas. As garotas decidem fazer uma aposta para ver quem derrotaria a maior quantidade deles, e o desafio é facilmente vencido por Tanya, que elimina a maioria com seu sopro de fogo. Rain então diz para que as duas não baixem a guarda, já que ainda são novatos e com pouca experiência. E mesmo lutando contra orcs, ainda havia chances de um imprevisto acontecer. Porém, como é de uma espécie orgulhosa, Tanya diz que ficará tudo bem, pois uma Dragonoid como ela não seria derrotada por simples orcs, e prossegue sem ouvir o aviso de seu mestre. Enquanto enfrentavam alguns monstros, um acaba fugindo de Kanade e indo na direção de Tanya, que facilmente o derrota o perfurando com sua cauda. Ela percebe que ainda estava sobrando um e decide eliminá-lo com suas chamas, mas nesse momento o orc agarra sua perna e a derruba no chão, e quando vai avançar é rapidamente atingido com uma rajada de fogo em seu rosto. Por causa disso, ela acabou baixando a sua guarda e, aproveitando essa brecha, um dos orcs desfere uma punhalada na garota, porém Rain a protege, tomando o golpe em seu lugar, e Kanade aproveita para atingir um chute no monstro e assim o derrotando. Enquanto isso, Tanya está desesperada ao ver o sangramento do garoto, mas ele diz que está tudo bem e usa sua magia de cura no ferimento, deixando seu braço novo em folha. Entretanto, a Dragonoid estava se sentindo culpada, pois sabe que esse incidente só aconteceu porque não deu ouvidos ao que o rapaz tentou lhe alertar mais cedo. Mais tarde naquele dia, na frente da guilda dos aventureiros, Rain tinha acabado de fazer o seu relatório e pergunta por Tanya. Kanade diz que ela aparentava estar meio para baixo e parecia querer ficar sozinha. Em uma ponte local, Tanya estava olhando para a água enquanto se culpava pelo que aconteceu mais cedo. Nesse momento, a garotinha aparece novamente e pergunta se a moça dragão estava bem, pois se estivesse sentindo alguma dor era para dizer, já que sua mãe sempre lhe avisava sobre isso. Ela então agradece pela preocupação da menina, mas avisa que está tudo bem, e então a criança vai embora. Nesse momento, Tanya começa a refletir que Rain só queria o seu bem e que não deu ouvidos quando ele lhe alertou, já que é muito orgulhosa por ser de uma espécie suprema. Por causa desse descuido, ela não sabe como vai encarar o seu mestre novamente. Nesse momento, Rain surge e pergunta o que tinha acontecido. Tanya então pede desculpas sinceras por sua despreocupação ter o feito se ferir, e que não consegue se perdoar, pois as coisas podiam ter acabado de uma forma bem pior. O garoto aliviado coloca a mão em sua cabeça, pois pensava que se tratava de alguma outra coisa. Tanya o questiona do porquê ele não está bravo. Rain então responde que ela já estava bastante arrependida e que bastava tomar cuidado para que isso não se repita na próxima vez, afirmando que está feliz pela garota não estar machucada. Além disso, Kanade também estava muito preocupada e rapidamente vem correndo para saber se está tudo bem com sua amiga, assim dando um fim emocionante para a situação. Na hospedaria, enquanto Rain discutia com a proprietária sobre querer mais um quarto, Tanya refletia que o garoto não reclamou dos seus erros e muito menos ficou bravo, apenas ficou feliz pelo seu bem-estar. Enquanto ele está dormindo, ela observa e continuava sua reflexão de que o garoto era uma pessoa diferente, que até abria a mão da cama por suas companheiras. Por não conseguir parar de pensar no garoto e sentir um calor em seu peito, ela percebe que está começando a criar sentimentos por seu mestre. No dia seguinte, enquanto caminhavam, Tanya diz que Rain deveria comprar alguns equipamentos para ele, já que era um humano comum, mas elas não precisavam por serem de espécies supremas, e decidem que vão dar uma olhada nisso quando voltarem para a cidade. Nesse momento, a expressão de Rain muda completamente ao se deparar de frente com um grupo de Arios. Diante do seu antigo grupo, Rain fica espantado, mas ao respirar fundo, decide dar a volta pelo outro lado.
Ao ver que o domador estava indo embora, Arius pede desculpas por tê-lo expulsado daquela maneira, dizendo que mesmo que Rain seja um inútil, deveriam ter escolhido melhor suas palavras. Nesse momento, Kanade e Tanya entram na conversa. Quando o herói vai dizer para que elas não se intrometam, ele acaba se espantando ao observar que quem estava em sua frente era um espírito de gato e uma dragonoide, questionando o porquê delas duas estarem naquele lugar. As garotas então respondem que são companheiras de Rain, afinal de contas, ele é seu mestre. Quando ouvem essas palavras, o grupo do herói fica espantado ao saber que a pessoa que eles chamam de inútil domou duas espécies supremas. Após isso, o aventureiro questiona o motivo deles terem vindo ao seu encontro. Arius, por sua vez, fala sobre a Floresta da Perdição e que naquele lugar os caminhos mudam com o passar do tempo, sempre os afastando do seu destino, tornando o local um verdadeiro labirinto. Ele também diz que como são 4 pessoas, a quantia de mantimentos que podiam carregar era muito limitada. Sendo assim, queria que o garoto os ajudasse a vencer a floresta, pois domando vários animais facilitaria na exploração do ambiente e no transporte de mantimentos. Rain obviamente recusa o pedido, não querendo se juntar com eles, já que o expulsaram de forma humilhante. Mas quando está indo embora, a sacerdotisa diz que estão fazendo isso por ser essencial para salvar o mundo, já que no fundo daquela floresta estava o escudo da verdade, uma das nobres relíquias necessárias para derrotar o Lorde Demônio. E sem esses artefatos, ela afirma que não poderão o derrotar. Dessa forma, o mundo ficará repleto de monstros e como consequência várias cidades serão destruídas. Ao ouvir que a mesma destruição que aconteceu no seu vilarejo pode acontecer com outras pessoas, Rain aceita o serviço, mesmo que para isso tenha que se juntar com o grupo de pessoas que ele mais odeia. Os heróis fazem uma expressão de desprezo por acharem que esperaram muito tempo por uma resposta e decidem ir para outro lugar para conversarem sobre os detalhes da missão. Mas nesse momento, o grupo é parado por Kanade e Tanya. Elas dizem que são contra a ideia de ajudá-los, porém vão aceitar por aquela ter sido a decisão de Rain. Mas com um olhar sério, Kanade diz que antes de prosseguirem, eles deveriam pedir desculpas apropriadas para seu mestre, pois não consideravam um pedido de desculpas com palavras tão indiferentes como as que mencionou mais cedo. Tanya segue dizendo que como eles o expulsaram e agora surgiram pedindo ajuda, precisavam usar atitudes mais apropriadas. Então, com expressão de raiva em seu rosto, ela os manda se ajoelharem, pois normalmente teria os queimados com seu sopro de fogo, de tanta fúria que estava sentindo. Entretanto, seu mestre ficaria bravo se a mesma fosse tão longe. Por isso, se eles apenas implorarem de joelhos com suas cabeças pressionadas no chão, ela poderia considerar ajudá-los. Ouvindo essas palavras, Arius fica extremamente furioso, afirmando que ele, o grande herói, não se ajoelharia para um inútil. Os membros do seu grupo concordam, alegando que as garotas estavam passando dos limites, pois não tinham feito nada de errado. Nesse momento, o herói se dirige na direção do domador e o agarra por sua camisa, gritando que o mesmo precisava apertar a coleira de seus pets, alegando que as meninas não passavam de animais com forma humana. Ao ouvir palavras de tamanho desrespeito com suas companheiras, Rain dá um belo soco no rosto do herói babaca, deixando todos espantados com aquela atitude. Enquanto o observa de cima fazendo uma expressão de fúria extrema, o domador afirma que não perdoará aqueles que faltarem com respeito com suas preciosas amigas. Arius então decide pôr à prova quem eram os mais fortes, desafiando a equipe de Rain a enfrentarem o grupo do herói em um duelo. Depois de aceitar o desafio, todos se separam para enfrentar seus oponentes, sendo Kanade versus o Calvo Supremo, Tanya versus as duas feiticeiras irritantes e Rain lutando contra o babaca do herói. Na luta contra o cavaleiro, Kanade diz que vai fazê-lo pedir desculpas a seu mestre à força e avança na direção de seu oponente, o afastando para trás com um chute, que é defendido com bastante dificuldade usando a espada longa. Kanade então começa a desferir vários socos pesados com extrema velocidade em seu oponente. O careca consegue interromper a sequência de golpes da menina com um ataque lateral. Em seguida, sua espada é envolvida por um fogo e utiliza sua técnica secreta, o ataque explosivo do rugido das chamas, que é facilmente repelido com um chute da garota, que afirma ter ficado decepcionada, pois o cavaleiro falou como se fosse uma habilidade mega poderosa, mas era apenas um foguinho sem graça. Para não ter seu orgulho ainda mais ferido, o careca diz que como precisava da ajuda de Rain, seria um problema se não contivesse o seu golpe e ela acabasse se machucando. Entrando em posição de ataque, o cavaleiro afirma que dessa vez não vai se conter. Ao descobrir que seu oponente vai começar a lutar com tudo, Kanade então diz que vai começar a usar cerca de metade de sua força, pois já que seu oponente iria lutar a sério, ela também deveria se esforçar um pouco.
Quando ouve essa afirmação, o careca entra em pânico e começa a tremer de medo, pois dos golpes que recebeu antes, a garota não tinha nem sequer usado metade de sua força. Sem nenhum pingo de esperanças de vencer o combate, ele grita questionando o porquê de alguém tão poderosa como ela servir um imprestável como Rain. Nesse momento, Kanade avança com uma grande velocidade, alegando que seu mestre é muito mais forte do que eles esperavam, e desfere um chute poderoso no rosto de seu oponente, que é jogado para trás e nocauteado com o impacto. Enquanto isso, outro combate está prestes a ter seu início. A Dragonoid está provocando seus oponentes, dizendo que preferiria enfrentar o herói, pois avisa que será fácil demais lidar com aquelas duas. Nesse momento, ambas disparam suas magias, que são facilmente dissipadas apenas com um estalar de dedos de Tanya, que começa a gargalhar enquanto observa a expressão de frustração de suas oponentes. Elas então decidem atacar juntas novamente, disparando rajadas de magias em sua oponente, mas novamente são anuladas com o estalar de dedos da Dragonoid. Tanya então explica que está usando sua habilidade Cancelador de Material. Essa magia analisa os fundamentos de um feitiço e em seguida o atinge com uma onda mágica específica para assim cancelá-lo. Dessa maneira, todo feitiço lançado contra ela nunca irá acertá-la. Não acreditando nas palavras que ouviram, elas começam a disparar várias e várias magias na direção da Dragonoid, mas como esperado, todos foram cancelados com um único estalar de dedos. Tanya então diz que seu mestre é um homem incrível, capaz de domar 10.000 feras e algum dia será capaz de domar até mesmo os deuses. Então, por estar furiosa por eles terem desrespeitado seu mestre, ela decide lhes dar um presente especial, demonstrando uma magia de nível épico. Nesse momento, um círculo mágico gigante é criado debaixo de seus pés e várias linhas rúnicas surgem circulando em volta de seu corpo. As nuvens começam a se fechar, demonstrando um tom avermelhado, e quando as garotas olham para o céu, observam que muitos círculos mágicos gigantes estavam acima de suas cabeças. Tanya então decreta esse como sendo o fim definitivo. Com isso, várias estalactites surgem e são lançadas na direção das meninas, mas ao observar a expressão de medo de suas oponentes, Tanya as assusta e afirma que tudo isso foi apenas um blefe. No entanto, elas acabaram desmaiando de medo. Enquanto isso, no duelo de Rain e Arius, o herói estava alegando que desafiá-lo foi uma péssima decisão, enquanto enaltecia a si próprio. Mas durante seu discurso, o domador tenta acertar um soco em seu rosto, porém Arius desvia por muito pouco. Nesse momento, o maldito saca sua espada e começa a golpear o aventureiro em várias direções diferentes. Porém, mesmo que os ataques estejam cortando suas roupas, o domador consegue desviar de todos os golpes com facilidade. Em pensamento, Ray questiona que aquele escolhido como o grande herói deveria ser um adversário poderoso, mas comparado com sua luta contra Tanya, esse duelo não lhe apresentava nenhum desespero. Quando Arius lhe ataca com uma estocada, o domador desvia com facilidade, e enquanto segurava, ele desfere um soco em cheio no estômago do herói, que acaba caindo de joelhos, se perguntando como o garoto conseguiu aquela força desumana. Mas sem tempo para pensar em outras coisas, ele desvia de um soco desferido por Rain, que com sua força destruiu a rocha com o impacto. Enquanto ataca, o maldito questiona como o domador conseguiu esse poder. Rain se aproxima e explica que tudo isso é o poder de domador de férias que o herói tanto zombou. A força de seus ataques foi adquirida através de seu pacto com Kanade, e o motivo de seus ataques não o acertarem é devido ao treinamento que fez como domador de férias para estudar seus alvos. Já que o observou lutar muitas vezes, Rain sabe quais são todos os padrões de ataque diários. Dessa forma, ele desfere um chute nas costelas de seu oponente, usando o poder de um espírito de gato. Mas nesse momento, o domador acaba tendo que desviar de um ataque de raios, sendo essa a magia especial do grande herói. Ambos colidem suas magias e o resultado acaba em empate, deixando Arius surpreso, que se questiona como uma magia iniciante como a bola de fogo foi capaz de se comparar com sua magia de raios. Porém, o que ele não sabia é que a magia de Rain estava sendo apoiada pelo poder mágico de Tanya, o que o permitia ser páreo até contra feitiços avançados. Arius então estica sua mão e vários gumes de pedra surgem debaixo do protagonista, que consegue desviar da variedade de magias que foi lançada contra ele, e decide que não vai ganhar a não ser que lute da sua maneira de sempre. O herói avança para desferir um poderoso golpe de raios, mas o seu corpo é paralisado. Rain se aproxima trazendo consigo uma abelha Arby, que possui um ferrão paralisante, e informa que havia domado no momento que estava desviando dos golpes, e enviando seus pensamentos, acabou a encontrando e formando um pacto temporário com o inseto. Por ainda estar com muita raiva do herói por ter desrespeitado suas amigas, para dar um fim a esse assunto, Rain desfere um poderoso soco que levanta uma cortina de poeira enorme, mas acaba não acertando seu oponente, pois se o fizesse, com certeza teria tirado a vida do herói. E com um grande sorriso no rosto, o domador se sentia ótimo por finalmente ter conseguido ter sua vingança.
Nesse momento, Tanya e Kanade aparecem e trazem consigo uma vitória impecável para o grupo do Domador. Após isso, eles vão até a Floresta da Perdição, que passava um ar melancólico. Por estar muito escuro, Tanya tem a ideia de queimar o lugar inteiro, mas ela rapidamente é repreendida por Rain, que avisa que não poderia fazer isso, já que muitos animais viviam nesse lugar. A Floresta da Perdição está em um estado de crescimento rápido e constante, tornando o mapa fornecido por Arius totalmente inútil. Mas como aceitaram o trabalho, não tinham escolha a não ser continuar procurando nesse lugar. Em um flashback, o grupo do herói estava de joelhos pedindo desculpas e sendo pressionados por Tanya a mostrarem mais sinceridade. Rain, por sua vez, decide perdoá-los e deixa o assunto como encerrado. Arius começa a falar sobre o assunto principal. Aparentemente, o escudo da verdade estava na posse dos monstros que habitam nas profundezas da floresta. Por ser um item indispensável para derrotar o Lorde Demônio, Rain deveria conseguir o escudo para lhe entregar. Kanade e Tanya ficam irritadas por ele ter falado utilizando um tom como se estivesse lhes dando ordens, mas Rain acalma as duas acariciando suas cabeças e afirma que vai aceitar o trabalho. De volta ao presente, ambas o questionam se realmente deveriam ajudar aquele herói babaca, pois não gostavam da ideia de fazer algo para alguém que fez tanto mal para o seu mestre. Rain novamente acaricia suas cabeças por impulso e informa que ficou feliz delas terem se irritado por ele. Entretanto, iria cooperar com Arius, pois ele é o único que pode derrotar o Lorde Demônio. Como o mapa se tornou inútil, o Domador decide mudar sua abordagem. Ao colocar os dedos em sua boca, ele assobia, chamando assim um pequeno pássaro. Nele, o garoto vai usar sua habilidade Assimilação. Dessa forma, vai conseguir patrulhar o caminho por cima da floresta. Após isso, ele parte voo e, observando de cima, consegue enxergar o caminho mesmo que esteja escondido pelas árvores, conseguindo assim encontrar a rota para o ponto mais profundo da floresta. Então ele volta para o seu corpo e informa seus companheiros que conseguiu encontrar uma rota e partem rumo ao objetivo. Depois de um bom tempo de caminhada, eles percebem que estão demorando muito para chegar no fundo da floresta, mas essa questão logo é respondida quando observam uma pedra amarelada que colocaram em cima de uma rocha para marcar o caminho de volta. Dessa forma, retornando ao ponto de partida. Kanade então pergunta se eles acabaram pegando o caminho errado. Rain então responde que isso não era possível, pois compartilhou as informações que obteve com os outros pássaros. Por isso, mesmo que tenha se enganado, não há como todos eles terem cometido o mesmo erro. Tanya concorda e diz que há algo de errado com a floresta. Ela então usa sua magia Buscador de Materiais. Com isso, várias luzes aparecem e os guiam até uma árvore gigantesca que estava emitindo uma magia ilusória. Por isso, se perderam no caminho. Tanya então instrui Kanade a derrubar a árvore para que possam seguir em frente com seu trabalho. O garoto questiona se ela não poderia desativar a barreira sem precisar destruir a árvore. A mesma responde que é possível, mas levará bastante tempo por se tratar de um feitiço muito poderoso. Por não querer que o herói zombe de seu mestre por causa da demora, Kanade decide que vai fazer isso, mas quando está prestes a golpear a árvore, uma voz começa a ecoar, dizendo para que eles deixem aquele lugar. Então, tomada pelo medo, Kanade se esconde atrás de seu mestre. Então, diante de seus olhos surge um ser lendário com um belo par de asas que sai de dentro da árvore, sendo ela uma das espécies supremas com um poder mágico ainda maior que os dragonoides, a espécie das fadas. Em pensamento, o protagonista reflete que há 200 anos atrás, como habitantes das florestas e das montanhas, elas enxergavam os humanos como inimigos mortais, pois eles extraíam recursos das árvores. Por causa desse conflito, as fadas recuaram para o interior, onde os humanos não podiam alcançá-las. Por esse motivo, as fadas desprezam os humanos. Rain tenta por muitas vezes conversar com a garota, mas ela fica os mandando irem embora daquele lugar. A menina fada acaba perdendo a paciência de tanto avisar e decide que vai removê-los usando seus poderes, mas quando percebe que vão ser atacados, os aventureiros ficam espantados e decidem recuar por enquanto. No meio da floresta, Kanade afirma que as fadas deveriam ser uma espécie calorosa e acolhedora, mas foram atacados por uma donada. Rain então explica que é incomum que ela tenha se mostrado daquela maneira, pois não é normal que essa espécie apareça na frente de humanos. Seu palpite é que ela só surgiu porque se aproximaram da barreira. A Dragonoide então avisa que é melhor derrubarem a barreira para poderem prosseguir, pois estavam com pressa. Seu plano era manter a magia da fada o mais distante possível, sem machucar a garota. Enquanto isso, Kanade deveria derrubar a árvore. O protagonista, por sua vez, diz que prefere conversar com ela usando uma abordagem pacífica. As garotas claramente são contra a ideia, tendo em vista o que aconteceu da última vez. Rain então diz que antes eles estavam na defensiva, mas caso se aproximarem sem demonstrar hostilidade, talvez desse certo sem precisar usar
usar violência. Então, acostumadas com a bondade do garoto, elas acabam cedendo à sua ideia. Novamente de frente com a fada, o garoto tenta uma abordagem sem demonstrar hostilidade, avisando que não vieram fazer nenhum mal para a floresta, apenas tinham negócios para resolver no fundo da selva. Mas com uma expressão de desprezo, a garota os avisa para deixarem aquele local, caso contrário, iria expulsá-los. O domador avisa que ela poderia atacá-lo caso isso fosse construir uma confiança entre eles. A única coisa que pediu foi que não machucasse suas companheiras. A garota prepara seu ataque e quando Kanade e Tanya vão se mover, Ren as impede, já que nesse momento seu orgulho como domador de feras estava em jogo. Em seu passado, ele passou por inúmeras situações que não podia se comunicar com palavras. Mesmo assim, acredita que caso se aproxime de boa fé, seus sentimentos serão entendidos. Dessa forma, demonstra confiança com um sorriso em seu rosto. Nesse momento, a fada dispara sua magia flechas ilusórias no rapaz, causando alguns arranhões em seu corpo, deixando a garota surpresa por ele não ter desviado e pergunta o porquê disso, ou mesmo outra vez afirma que só queria conversar com ela. A fadinha pergunta se ele realmente é um humano, como aqueles que profanaram suas terras no passado. Novamente o garoto afirma que sim, porém avisa que também existem humanos bons e gentis, mesmo que não possa provar ser um deles. A garota, com medo de ser enganada, desfere outra rajada de flechas, mas dessa vez Tanya e Kanade entram na frente de seu mestre para o proteger. Vendo que acertaria as garotas, a fada cancela sua magia. Ren as questiona do porquê terem feito isso. Elas respondem que aquilo era loucura, pois tudo que estava conseguindo fazer era as deixar preocupadas. As garotas começam a dizer que o protagonista não era uma pessoa ruim, mas sim uma pessoa gentil e bondosa, que além de já ter salvo suas vidas, já ajudou muitas vezes as pessoas da cidade. Tanya então diz que desde o início ele foi contra destruir a floresta ou causar qualquer mal à árvore. Por terem chamado a sua atenção, a fada desiste de atacar e quando estende sua mão para ajudar o garoto a se levantar, ela se apresenta como Sora e avisa que vai ouvi-los. O aventureiro explica toda a situação para a garota e descobre que foi ela que ergueu a barreira que os impedem de prosseguir em seu caminho, mas não podia desfazê-la e expor seus companheiros da Vila das Fadas ao perigo. Sora então diz que já que era necessário para derrotar o Lorde Demônio, ela lhes dará o escudo da verdade. Ao se teletransportar usando magia, ela rapidamente busca o escudo, afirmando que odeia os humanos, porém seu ódio por monstros era maior. Ao conseguir a relíquia, o domador diz que queria agradecer de alguma maneira. Sora então alega que não era necessário, pois entregar o escudo da verdade era um pacto antigo feito entre as fadas e o herói anterior. Sendo assim, eles agradecem pelo escudo e seguem seu caminho de volta. Sora, com uma expressão triste, olha para trás, mas não tem coragem de chamá-los de volta. Nesse momento, Ren dá meia volta e pergunta o que a estava incomodando. Independente do problema, ficaria feliz se pudesse ajudá-la. Quando está prestes a contar o que lhe aflige, ela acaba desistindo, pois com base na personalidade do garoto, ele certamente a ajudaria, independente do risco envolvido. Ren então, com uma expressão serena em seu rosto, diz que não se importa com o grau do perigo, pois se ela estivesse com problemas, ele queria ajudá-la. Por ver que a garotinha ainda estava relutante em aceitar a ajuda, Tanya diz que seu mestre é bonzinho demais e não aceitará um não como resposta. Kanade também diz que isso era o melhor a se fazer e que preocupações eram desnecessárias, afinal, eles são muito fortes. Por esse motivo, tem certeza que poderão lhe ajudar com seu problema. Então, por achar que eles são dignos de sua confiança, ela decide contar o que aconteceu. Sora começa a contar que tem uma irmã gêmea mais nova chamada Runa, e mesmo com suas personalidades sendo o completo oposto uma da outra, elas se dão bem. Ela então afirma que existem vários caminhos para a Vila das Fadas, espalhados por todo o mundo, e juntas, as irmãs mantiveram a barreira mística dentro da Floresta da Perdição, e mesmo sendo um trabalho chato, os dias eram agradáveis e divertidos, já que Runa estava ao seu lado. Mas em um certo dia, elas foram obrigadas a deixar a barreira por alguns motivos. Foi nesse momento que encontraram um monstro que alegava trabalhar para o exército do Lorde Demônio. Elas tentaram correr, porém ele conseguiu as acompanhar. Dessa maneira não tiveram escolha a não ser revidar, porém não foram capazes de derrotá-lo e Runa acabou sendo capturada. O nome dessa criatura é Cavaleiro das Sombras. Ao ouvir esse nome, Ren entende a situação e explica para as garotas que esse é um monstro Rank C, por isso não deveria ser capaz de vencer uma espécie suprema, mas por causa da sua habilidade única, ele pode anular todos os ataques mágicos, sendo eficiente apenas ataques físicos. Por isso, fadas que se especializaram exclusivamente em magia não conseguiriam derrotar um Cavaleiro das Sombras. O monstro então fez um acordo de que caso Sora abaixasse a barreira, em troca ele libertaria sua irmã, mas por não poder aceitar uma demanda que coloque seus companheiros em perigo, ela saiu correndo para pedir ajuda ao líder de sua vila.
Porém, ao invés de ajudá-la, o velhote a encorajou a abandonar sua irmã, pois segundo ele, deveriam comemorar o fato dos outros estarem em segurança dentro da barreira, alegando que o erro foi delas por terem saído da proteção da barreira. Sora segue dizendo que entende a decisão do líder de querer proteger todas as fadas, mas com lágrimas em seus olhos, ela afirma que não pode simplesmente abandonar sua preciosa irmãzinha. Ren então enxuga as lágrimas da garota e diz que ela se esforçou bastante aguentando toda essa dor sozinha, mas agora podia ficar tranquila, prometendo que vai salvar sua irmã mais nova e que derrotarão o Cavaleiro das Sombras e que realizarão tudo o que a menina desejar. Emocionada com essas palavras, Sora chorando se joga nos braços de Ren, pois finalmente ouviu as palavras que tanto quis ouvir. Pois é, amigos, será que nossos bravos heróis vão conseguir salvar Runa das garras do Cavaleiro das Sombras? Sora poderá finalmente se reencontrar com sua irmã mais nova? Se quiserem a continuação dessa história comovente, deixe aí nos comentários. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!